Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje vai ser sobre o tema de relacionamento. Então, sem enrolação, vamos para o primeiro relato de hoje. E o título é: Eu sinto que a minha vida perdeu totalmente o rumo. Pra mim, não era só um namoro, era muito mais. A gente já era melhores amigos há 6 anos. 6 anos convivendo, se conhecendo, estando ali um pelo outro. E durante todo esse tempo, eu gostava dela, mas nunca falei nada. Porque ela namorava e eu respeitava. Sempre respeitei. Até que um dia ela terminou. E depois de um tempo, quando ela já estava melhor, eu comecei a demonstrar aos poucos o que eu sentia, sem pressionar, sem ultrapassar nenhum limite, só estando ali. E com o tempo, aconteceu. A gente começou a namorar. Só que junto com o namoro, veio uma coisa que eu não esperava. Ela começou a se abrir comigo sobre o relacionamento anterior. E eram coisas pesadas, muito pesadas. Ela tinha passado por abuso emocional, manipulação, coisas que marcaram ela de verdade. E eu sentei e ouvi tudo. Mesmo coisas que, sendo bem sincero, eu nem queria ter ouvido. Mas eu ouvi, porque eu queria ajudar, porque eu amava ela. Eu virei o porto seguro dela. A pessoa que escutava, aconselhava, apoiava, levantava quando ela caía. E com o tempo eu vi ela melhorar, ficar mais confiante, mais leve. E isso para mim já fazia tudo valer a pena. A gente namorou por 1 ano e eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que foi um dos melhores anos da minha vida. A gente era grudado, fazia tudo junto, se apoiava em tudo e eu realmente achava que tinha encontrado a pessoa certa, porque, além de tudo, ela já era minha melhor amiga. O que poderia dar errado? Até que veio a mudança. Ela passou numa prova importante e precisou ir para outro estado. E mesmo com a distância, a gente decidiu continuar, porque a gente se amava. E eu comecei a montar um plano. Eu dividia meu tempo entre a faculdade e estudar para concurso. Mandava currículo, procurava estágio, juntava dinheiro, tudo pensando em conseguir ir para perto dela, tudo pensando na nossa vida juntos. Eu estava tentando, de verdade. No começo até que deu certo, a gente dava um jeito, assistia coisas juntos, conversava, jogava. Mas depois de uns meses, as coisas começaram a mudar. As brigas começaram a ficar mais frequentes e vieram as cobranças. Ela dizia que eu não estava fazendo o suficiente e que eu estava acomodado, que eu não estava tentando de verdade. E isso me destruía. Porque eu estava tentando, eu estava dando tudo de mim, mas para ela nunca pareceu suficiente. Com o tempo, ela foi ficando distante, fria. A gente parou de fazer coisas simples que antes eram importantes. Parou de fazer planos e tentava puxar de volta. E eu tentava puxar de volta, tentava conversar, animar, escrever, mas parecia que só piorava. Até que um dia, sem briga, sem discussão e sem nenhum sinal, ela me chamou para conversar e terminou. Disse que estava cansada da distância, que eu não mudava, que estava cansada de namorar um celular. E ali acabou. Assim, simples. E eu aceitei, mesmo sem querer. Perdi um tempo sem contato, mas mesmo assim, de vez em quando, ela aparecia, pedindo ajuda, e eu sempre ajudava. Porque eu nunca deixei de me importar. Até que 1 mês depois eu descobri, ela já estava com outra pessoa. E não foi só isso. Ela disse que em pouco tempo, essa pessoa deu para ela mais confiança do que eu dei em anos.
E foi aí que eu quebrei de verdade. Porque naquele momento eu entendi que não tinha só perdido um namoro. Eu perdi minha melhor amiga, meu plano de vida, meu futuro. E agora eu tô aqui, sem rumo. Tem dias que eu só consigo ficar bem, mas tem dias que eu simplesmente não consigo fazer nada. Eu só fico deitado, vendo qualquer coisa para distrair a cabeça, esperando o dia passar. E à noite, eu abraço o travesseiro e choro. E sinceramente, eu não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir. Eu não sei nem se ainda acredito em relacionamento. Eu só sei que depois de tudo isso, eu me sinto completamente perdida. Mas se bem que ela estava dando sinais, quando começou a esfriar, igual eu já vi um texto que era assim, um exemplo, né, uma analogia, quando o sinal do Wi-Fi começa a diminuir de um lado é porque está aumentando do outro. Então, com certeza, enquanto eles estavam namorando, ela já estava conversando com outra pessoa e acabou que, pelo fato de estarem distantes, ela foi perdendo o interesse, enquanto ele, que não conversava com ninguém, acredito eu, estava querendo voltar, tentar conquistar aquela ligação, aquela conexão que eles tinham. Mas é isso. Eu me apeguei a alguém que claramente não se importava comigo e agora estou tentando me desapegar. Tudo começou quando fui passar um final de semana na casa da minha tia. Sou extremamente apegada a ela, honestamente, até mais do que a minha própria mãe. Sei que soa errado, mas é verdade. É porque normalmente a tia passa a mão na cabeça do filho, né? E a mãe é mais. Aliás, a tia passa a mão na cabeça do sobrinho, então a mãe é mais rígida, enfim. Eu não julgo, não. Embora eu não tenha, né, tias assim, mas eu não julgo, não. Enquanto estava lá, acabei ficando com um primo mais novo. Vou chamá-lo de Breno. Gostei de tudo o que aconteceu entre nós naquele fim de semana. Na segunda-feira voltei para casa sem dizer nada. E tentei seguir minha rotina normal. Cerca de uma semana depois, ele postou uma foto oficialmente com uma garota. Não vou mentir, isso doeu. Eu não entendia como alguém podia começar um relacionamento em tão pouco tempo e por um momento cheguei a me perguntar se ele tinha me traído com ela. Mas uma semana se passou e voltei para casa da minha tia. Achei que ele nem olharia para mim depois de tudo que aconteceu, principalmente porque ele tinha namorada. Mas, para minha surpresa, ele me cumprimentou alegremente, me abraçando, me dando um beijo na bochecha. Foi aí que conheci a namorada dele, que chamarei de Ângela. Vê-los tão apaixonados me fez revirar os olhos. Parecia falso. Mais tarde, naquele dia, um dos amigos do Breno chegou. Vou chamá-lo de Caio. Naquela noite eu estava conversando com a namorada de outra prima, a Paula. E de alguma forma o assunto da Ângela surgiu. Paula mencionou que não falava muito com ela porque ela já tinha ficado com outro primo meu. Acabei contando para a Paula que eu tinha ficado com o Breno e que estava com ciúmes. Ela perguntou por que eu não tinha ficado com o Caio. No começo eu me recusei, sou mais velha e muito tímida com essas coisas, mas ela insistiu em ajudar a organizar tudo. Acabei ficando com o Caio e honestamente o beijo dele foi muito melhor. Nos encontramos de novo no dia seguinte. Ficamos de novo, gostei muito, mais do que esperava. E aos poucos comecei a desenvolver sentimentos por ele. No início achei que fosse só confusão, mas o sentimento só cresceu. O fim de semana acabou e eu voltei para a minha vida normal. Naquela época eu morava com a minha mãe, longe dele. Sentia muita falta dele, mas nem tinha o contato dele.
Não vou mentir, eu estava tão desesperada que até tentei umas coisas bobas de manifestações na esperança de que ele me procurasse. Nada aconteceu. Mais tarde, fui a um show perto da casa da minha tia. E fiquei lá de novo. Eu não planejava vê-lo. Mas Breno me buscou de moto. Caio estava com ele. Eu realmente gostei daquele momento. Naquela noite, Breno nos deixou a sós. E eu e Caio conversamos e ficamos juntos de novo. Ele finalmente pediu meu número. Eu me senti especial. Eu realmente acreditava que assim que eu voltasse para casa, ele me mandaria mensagens todos os dias. Ele não me mandou nenhuma mensagem, e isso só me destruiu, porque na minha cabeça ele tinha demonstrado interesse quando estávamos juntos. Pouco antes de eu me mudar definitivamente para a casa da minha tia, ela me mandou uma mensagem de repente. Conversamos por horas, fazendo planos para nos vermos de novo. Fiquei animada. Mas quando cheguei, ele não apareceu durante todo o fim de semana. Então ele postou uma foto no Instagram, deitado com outra garota, com uma música romântica. Breno me mostrou de propósito para me deixar com ciúmes, mas fingi que não me importei. Mais tarde, Breno disse a Caio que eu estava chateada com a postagem, mas gente, que primos são esses? Caio me mandou uma mensagem dizendo que queria vir conversar. Eu disse a ele que não me devia nenhuma explicação. Nós só tínhamos ficado algumas vezes. E eu presumi que ele estivesse namorando alguém. Ele disse que não estava namorando ela. Eles só tinham ficado 2 vezes. Oxe, e fica postando foto? Sei não, hein? Me senti extremamente envergonhada por ter entendido tudo errado. Alguns dias depois ele veio. Estávamos em um quarto com Breno conversando. Ele me pediu para sentar mais perto dele, mas eu recusei. Ele percebeu que nada aconteceria e foi embora. Depois disso, ele veio novamente para jogar videogame com meu primo e nem olhou para mim. Foi aí que tudo desmoronou completamente. Eu ainda achava que havia alguma chance de consertarmos as coisas. Mas já se passaram mais de 3 semanas, nenhuma mensagem, nenhuma visita, nada. Finalmente o bloqueei porque ficou claro que ele não quer nada comigo. Chorei, rezei, implorei ao universo, nada mudou. Acho que isso significa que tenho que deixar ir aos poucos. Meus sentimentos estão diminuindo, mas sei que se ele reaparecer, tudo provavelmente voltará. Dói gostar de alguém que não se importa, alguém que só te usa e te descarta. Para piorar as coisas, depois descobri que ele também ficou com a Paula. Agora estou tentando conhecer outras pessoas online, ou pelo menos fazer amigos para sair de vez em quando, mas é difícil, ninguém parece interessado, e é ainda mais difícil encontrar alguém que more perto. Rapaz, que difícil, viu? Mas enfim, esses foram os vídeos de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.